Em continuidade, a nossa aula número 2, nós estamos conversando acerca dos princípios e nós estamos, né, e vamos dar continuidade aos estudos. Vou estar compartilhando com vocês a tela. Ótimo. Acerca do princípio da anterioridade. Estamos conversando acerca do princípio da dando prosseguimento, uma observação eu quero fazer aqui. Claro, da retroatividade da lei penal benéfica, né? Porque a maléfica ela não retroage, ela não volta. Eu queria conversar com vocês acerca de duas palavras chamadas leges, né? Na verdade, se escreve vacatio e se lê vacácio, vacácio legis. Vacácio legis, mas do que um período em que a lei ela é editada e ela passa por um período que na verdade é chamado de vacácio legis. Esse período, até que ela entre em vigor, é um período para que a sociedade como um todo tenha conhecimento, ou seja, é o período em que a lei ela é divulgada para a sociedade e a sociedade tenha ciência dessa lei. Então, legis a lei é publicada mas ainda não entrou. Então, esse período, esse lapso de tempo em que a lei ela é publicada, mas ela ainda não entrou em vigor. Então, esse período ele é chamado de vacácio legis. Mais uma vez, vacácio legis é esse lapso temporal, esse período de conhecimento que a sociedade tem acerca do teor, do conteúdo da lei. E aí você me pergunta, ok, entendi o que é vacácio legis, mas qual é a associação da vacácio legis com o princípio da anterioridade? Acontece que a vacácio legis, que é esse período que, na verdade, ele não tem uma quantidade, um período determinado, mas tem-se entre 45 a 60 dias, chegando até 90 dias de vacácio legis. Um exemplo prático, antes da gente responder a associação da vacácio legis com o princípio da anterioridade, seria no caso de uma lei que ela é publicada no dia 1º de janeiro de 2020 e ela entra em vigor no dia 30 de janeiro de 2020. E aí, vamos aprofundar no tema. Digamos que esse período compreendido da publicação, que foi no exemplo supracitado, dia 1º de janeiro, ao dia 30 de janeiro, né, que é o período em que essa lei vai entrar em vigor, nós temos lá, né, na verdade, ao final da lei, nós temos assim, a edição, o texto é assim, esta lei entrará em vigor a partir de
60 dias da data da sua publicação. Ou, nesse exemplo que eu estou dando, a partir de 30 dias da sua publicação, né? Então, esse período, aqui a lei, na verdade, tem esse nome, né, de vacatio legis, é um período que a doutrina chama que essa lei ainda não tem vida. Ela ainda, na verdade, ela foi publicada, mas ela não entrou em vigor ainda. Então, na verdade, essa lei ainda não tem vida para a aplicação da lei penal. Então, esse período aqui, se porventura, durante a vacatio legis, acontece um crime, então, ó, durante a vacatio legis, alguém, nesse exemplo que eu dei, vamos colocar lá dia 10 de janeiro, né? A vacatio legis do exemplo que eu dei foi do dia 1º ao dia 30 de janeiro. Então, vamos supor que acontece um crime lá no dia 10, mais ou menos. E aí, como que fica? Essa nova lei, que ela já foi publicada, mas ela ainda não entrou em vigor, porque ela só entra em vigor dia 30 de janeiro, no exemplo que eu dei para vocês. Então, assim, como que fica? Se acontecer um crime aqui no meio acontecer esse crime, essa lei, ela tem força de lei para a sua aplicação ou não? Como que fica? Será que essa lei, que está dentro do período da vacácio, havendo o cometimento do crime, claro que o crime que foi cometido aqui no período dessa vacatio legis, seria interessante para o réu a aplicação da vacácio, né? Na verdade, a aplicação dessa lei penal, perdão. Então, como que fica? Eu posso, enquanto advogada desse réu, eu posso requerer a força dessa lei que está em período de vacatio legis? Ou não? Se alguém responder. O Lucas falou assim, ó. Não, porque a lei não é ex-tunc. Pamela respondeu não. Gustavo falou, ó, se o processo for durar, quem sabe, né? Tá certo. Vou responder para vocês. Obrigada pela participação. O que acontece? A resposta da doutrina é no seguinte sentido. Eu não posso ter a força, a aplicação da lei penal, a força dessa lei, eu não posso requerer durante o período de vacatio legis. Né? Todos acertaram aqui no chat. E qual é a justificativa? A justificativa doutrinária da doutrina majorante, porque isso tem desdobramentos, tem discussões doutrinárias nesse sentido. Mas a doutrina majorante, né, a majoritária, né, a maioria da doutrina entende, e as decisões dos tribunais são no seguinte sentido, de que a lei em período de vacatio legis, ela ainda não entrou em vigor, ela ainda não tem vida. Então, ela é o quê? Ela é mera expectativa de lei. Vamos anotar isso aí? Então, durante a vacatio legis, sendo considerada como, ó, vou pôr em maiúsculo, mera expectativa de lei. Tá? Então, se durante a vacatio legis alguém comete um crime e tenta aproveitar dessa nova lei que foi publicada, mas que ainda não entrou em vigor, porque senão ela não estaria, né, na vacatio legis, nesse período conhecido como vacatio legis.
Essa lei não pode ser aproveitada no caso concreto. Ela não tem força, porque ela não tem vida ainda. Ela é mera expectativa de lei. Então, aqui, encerro com vocês, né, na verdade, os principais desdobramentos acerca do princípio da anterioridade, tá? E vamos prosseguir. Próximo princípio que a gente vai conversar. Alteridade. Princípio da alteridade. Princípio da alteridade. Manda o que você tava precisando pro meu e-mail, eu te mando o print. Mais uma vez eu peço para que todos os áudios sejam Hã? desabilitados. Por favor. Ótimo. Então tá. Vamos desabilitar todos os áudios. Muito obrigada. O princípio da alteridade significa que não há crime numa conduta em que o prejudicado é a pessoa que está praticando. Aí você fala assim, ai, 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 né? Não entendi. Então, alguém já ouviu falar na autolesão? Autolesão é quando a pessoa, ela simplesmente decide que ela quer, por exemplo, quebrar uma perna, que ela quer cair de um telhado, que ela quer cair de um alto, porque ela não está vendo sentido na vida. Enfim, de acordo com as razões que essa pessoa tiver. Então, o que acontece? Penalmente falando, não se pune, gente, a conduta, inclusive do suicídio. Vocês sabem disso. Não é punida a conduta do suicídio. Não é punida a autolesão. Apesar de nota pedagógica, né? A nossa vida é muito importante e muito relevante. Muito maior do que tudo que a gente enfrenta aqui nesse mundo, né? Mas essa é uma nota pedagógica aqui na aula. Mas a autolesão, penalmente falando, ela não é punida criminalmente. Então, o princípio da alteridade, ele justamente, ele vem no sentido de dizer que o A, ele até pode se lesionar, mas a partir do momento que é justamente a autolesão, que ele lesiona o outro, aí já é diferente. Seja a vida do outro, seja o patrimônio do outro, seja a dignidade sexual do outro, seja, enfim, aquilo que é do outro, né, é, é protegido. Gente. Mas devido ao princípio da autoridade, né, nós tem-se que a autolesão, a conduta que o autor ele pratica para se prejudicar, penalmente falando, não é não é percebida, não é tipificada no Código Penal. Então, ó, ninguém é punido penalmente por causar um mal de qualquer ordem a si próprio. Hum. Mensagem aqui no
Só, na verdade, a Ana Cecília e o Márcio, né? Ótimo. Um orientando o outro acerca dos recursos, né? Então, pessoal, o princípio da alteridade, ele justamente é nesse sentido, tá? Vamos anotar? Ninguém punido. Quem é punido? Tá? É outro tipo de maldade. A si próprio. Auto. Punida. Só que a gente aprofunda um pouco mais, né, no assunto. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Digamos que que você é perguntado, né? Numa situação, num caso em que ele não só tem o desejo, mas ele manifesta esse desejo de cortar com uma faca ou com um serrote o seu braço esquerdo. Ah, eu quase não uso o meu braço esquerdo, então vou cortar ele, né? E aí? Eu pergunto para você, essa conduta, criminalmente, ela é punida? Não. E qual é a resposta? A resposta é que ninguém é punido por causar dano, algum tipo de mal a si próprio. A autolesão não é punida criminalmente. Só que, inclusive, nós tivemos uma pergunta em nível de concurso de promotoria, que ia um pouco adiante. Dizia o seguinte, nesse mesmo exemplo, dizia, olha, e se nós estivermos diante de um caso em que o sujeito, ele quer cortar um braço, mas é porque ele quer receber o valor do seguro. Você acredita que ele fez um seguro para o braço? E ele está querendo receber o valor do seguro? E aí, devido a esse fato, ele tá o quê? Ele se autolesionou. E aí, como é que fica? Isso não é punido criminalmente? Eu digo para vocês, isso é punido. O crime aqui, quando alguém, de certa forma, ele está o quê? Forjando essa o quê? Na verdade, essa autolesão realmente aconteceu, mas ele tá o quê? Ele está querendo, né, receber esse seguro, essa pessoa, e por isso ele está mutilando seu braço, com um serrote, com uma faca, enfim. E que crime é esse? É um crime. Um crime de estelionato. Estelionato por quê? Ah, professora, mas você falou que a autolesão não é punida criminalmente? Mas espera aí. Se nós estivermos diante de uma afirmação, dentro de um caso concreto, dentro de uma alternativa, dentro de uma questão de prova, e tiver escrito lá para você, a autolesão não é punida criminalmente, tá certo? Certo, certinho. Em função de quê? Em respeito ao princípio da alteridade, tá? Tá certinho. Mas, se a questão der um desdobramento maior, como foi esse concurso de promotoria, em que o candidato disse, olha, a autolesão não tem punição criminalmente. Mas se esse agente tiver feito essa amputação desse braço esquerdo, justamente querendo ter, digamos que, receber, né, o seguro que ele tinha feito desse braço, então aqui é estelionato, porque ele está o quê? Ele está enganando, né, a seguradora para o quê? Para receber o seguro devido. Então, esse é um desdobramento da autolesão.
O segundo desdobramento da autolesão é um exemplo clássico. Se esse sujeito tiver cortado esse braço, né, dessa forma trágica, se ele tiver cortado esse braço porque ele não quer participar, nós vamos supor que a gente está diante de um de guerra e, né, as pessoas são chamadas ali para servir as Forças Armadas, enfim. Se a finalidade dele for o quê? For justamente se abster, for justamente, não, eu não quero participar, eu não quero servir e por isso eu vou sacrificar o meu braço. Um exemplo. Aqui, gente, é um crime militar. Crime militar por quê? Porque essa autolesão, ela teve por base o quê? Na verdade, uma situação de justamente que a vontade dele não estava pautada simplesmente em se autolesionar, mas estava pautada simplesmente em afastar-se de uma obrigação que é um serviço obrigatório, diga-se de passagem. Então, ó, pontuação número 1, autolesão não é punida criminalmente. Não é. Número 2, se essa autolesão for feita para fins de recebimento de um seguro anterior, estelionato é crime. Terceiro, se essa autolesão for feita para se afastar de uma responsabilidade, inclusive, por exemplo, num caso de guerra no país, enfim, crime militar, tá? Então, assim, são desdobramentos que, inclusive, foi objeto de uma questão do MP que eu gostaria, né, de registrar aqui para que vocês compreendam que realmente a autolesão não é punida criminalmente, mas existem desdobramentos que poderão, né, inclusive ser objeto de punição, que é no caso do estelionato, que é no caso, né, na verdade, essa autolesão justamente no sentido de se excusar, de não participar de um serviço, de uma obrigação, de um serviço obrigatório, nesse sentido que eu trago essas informações para vocês. Então, vamos continuar os nossos estudos a respeito. Ficou faltando aqui um ponto importante dentro da realidade, que eu julgo muito importante. Alguns, vou até escrever aqui, ó. Cuidado! Nós temos a lei de drogas, e na lei de drogas nós temos 28, que traduz justamente como crime né, de substâncias psicoativas, né? A posse de droga para consumo pessoal. E aí você me pergunta assim, professora, como é que fica a questão do princípio da alteridade, né? Que ninguém é punido por causar um mal a si próprio, mas o artigo 28 diz a respeito desse crime, né? Essa posse, né? Dessa droga para uso pessoal. Na verdade, não seria uma punição, né? Não seria uma autolesão, não? E aí entra a seguinte questão que eu vou conversar com vocês. Esse crime do artigo 28 da Lei de Drogas, que é essa posse de droga para consumo pessoal, que tem a sua penalidade. O que acontece? Aqui, os fatos pretéritos, os fatos passados, essa autolesão, esse consumo pessoal que foi passado, ele não é punido. E aí eu vou explicar melhor. Digamos que A consumiu drogas durante muito tempo
e ele fala, olha, quer saber? Eu consumi há muito tempo, então eu vou no delegado, vou lá na polícia e vou informar. Falar, ó, eu consumi tal quantidade no dia tal, no ano tal. Eu vou me entregar. E aí? Eu quero dizer para vocês que aqui, esse tipo penal é um tipo penal ligado à saúde pública. Então, por estar ligado à saúde pública, esse tipo penal, o passado desse agente aqui não tem, na verdade, nenhum tipo de desdobramento criminal. Se ele usou, a quantidade que ele usou, não tem desdobramento criminal, tá? Então, o que é levado em consideração essa posse? É no presente. Então, se esse agente estiver com a posse dessa droga, ele vai ser o quê? Ele vai ser penalizado no presente. Sabe por quê? Porque é uma questão de saúde pública. Não é porque o artigo 28 veio e falou, olha, peraí, você vai acabar com essa saúde se você consumir essa substância psicoativa. Não é nesse sentido. Até mesmo porque, como eu disse para vocês, fatos pretéritos, fatos passados, consumos passados, posses, não tem desdobramento. Então, entendam que não existe crime no uso passado, no uso pretérito, tá? Dessa droga aqui. E por ser um crime voltado a prejudicar a saúde pública, nós temos o artigo 28, que, na verdade, ele normatiza condutas o quê? Presente, no atual momento, tá? Em que o agente for encontrado. Nós conversamos, né? Princípio da legalidade, princípio da anterioridade, importância do princípio da alteridade. Inclusive, eu vou trazer depois para vocês jurisprudência. As decisões dos superiores tribunais são baseadas, são pautadas em princípios. Porque são princípios que estão em Constituição, são princípios que estão dentro das normas. Então, esses princípios, eles são muito importantes. E o seu estudo, a aplicação dele não é só com o primeiro grau, que é a primeira vara, ali, aquela decisão, né, da vara criminal da comarca de Goianésia, por exemplo, que é chamado primeiro grau. Mas, principalmente, nós evidenciamos muito as decisões que se justificam, se pautam lá nos tribunais superiores, quer em nível de Supremo Tribunal Federal, STF, quer em nível de STJ. Então, assim, a importância de se entender a aplicação dos princípios aqui constitucionais, em matéria penal, tá? E os seus desdobramentos. Pensando na importância dos princípios, a respeito de mais um princípio. Princípio da proporcionalidade. Resquícios do princípio da proporcionalidade, né? Algumas dicas eu já conversei aqui na nossa aula de hoje, quando eu dei exemplo da pena do homicídio, que é bem maior do que a pena do 155, que é a pena do crime de furto. Por quê? Em um momento, eu tenho o objeto jurídico que é protegido, que é a vida, no crime de homicídio. Em um segundo momento, eu tenho como proteção patrimônio, né? O patrimônio o quê? Alheio, né? Afinal,
O furto nada mais é do que subtrair para si ou para outrem coisa alheia, móvel, né? E por que ele é levado em consideração? Porque essa coisa não é dele, essa coisa não é do agente. Então, se ele está furtando, ele está o quê? Pegando algo, né? Retendo algo que na verdade não lhe é devido. Então, aí nós estamos diante de furto. E as penas são dispares, né? Tem uma disparidade, uma discrepância. Por quê? Por conta da proteção. Um protege a vida, a pena tem que ser muito maior. No outro momento, nós temos a proteção do patrimônio. Então, a pena é menor. Não é que não deva ter pena, jamais. O patrimônio, ele deve ser protegido e ele é protegido pelas normas, pelos tipos penais. Mas a vida tem uma penalidade maior, tá? Então, o princípio da proporcionalidade, ele nos momento dele, lugar, nós precisamos entender a proibição do excesso. Se há uma proibição do excesso, e eu vou explicar excesso de quê, nós temos também são deficiente ou insuficiente. Vamos entender quais esses desdobramentos? Então, o princípio da proporcionalidade, ele nos remete à palavra proporção. Então, o que é proporção? Nós estamos falando de direito penal. Proporção ligado a quê? A quantidade de punição, tá? Por quê? Porque estamos diante do direito penal. Então, há uma proibição que está relacionada com o princípio da proporcionalidade, chamada de são excesso. Sim, significa essa proibição do excesso? Não se pode punir a mais. Não se pode punir a mais do que o necessário, determinado bem jurídico. Então, significa dizer que mesmo que a sociedade rechace, né, proíba condutas diversas, né? Afinal, estamos falando de normas penais que incriminam. Eu preciso entender que na verdade, esse tipo penal, ele precisa o quê? Ele não pode punir em excesso. Apesar de que quando acontece, né, um tipo penal, um crime, ou consigo próprio, ou com alguém próximo, é uma história. Mas quando a gente assiste, né, uma notícia veiculada nos telejornais, a figura muda. E aí a gente nós desejamos, né, em algumas situações, penas perpétuas, né, mutilação de membros. Pessoal, por favor, desabilitem o áudio. Sara, por favor. Ótimo, muito obrigada. Então, só que, por que é
que na hora de dosar a pena, o juiz, porque é ele que faz essa dosagem, verifica essa quantidade, ele tem um patamar, que na verdade é a pena combinada pelo legislador. E o legislador, ele prevê o quê? Ele prevê uma pena mínima e uma pena máxima. Então, além daquela pena máxima, seria um excesso. Então, eu poderia muito bem me utilizar enquanto defensora, pedindo o quê? Pedindo para que essa pena, né, seja um pouco diminuída, levando em consideração o princípio da proporcionalidade, que se desdobra aonde? Na proibição do excesso. Não se deve punir a mais por um determinado crime. E, em outro viés, eu posso me utilizar da proibição da punição deficiente e insuficiente. Também não se pode punir o quê? A menos do que, na verdade, do que está combinado. Então, eu não posso pensar em exagero. Se eu estiver diante de um caso em que eu percebo o exagero, eu vou pedir o quê? Opa, eu vou pedir um recurso, né? Levando em consideração o quê? O princípio da proporcionalidade. Aqui eu encerro essa segunda parte da nossa aula e eu espero você na nossa próxima aula daqui a alguns minutos.